Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Duratex para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Duratex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não serão garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Henrique Haddad, vice-presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores. Por favor, Sr. Henrique, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos e obrigado por acompanharem mais uma divulgação de resultados trimestrais da Duratex. Estou aqui com o Antônio Joaquim, nosso CEO, e com o Iso, Marcondes e Menegon, líderes dos negócios aqui na empresa. Na página 3, fazendo uma breve retrospectiva do ano, mesmo com todos os desafios de 2020, conseguimos reagir de forma bem ágil e efetiva, capturando as oportunidades do mercado, confirmando um ano histórico para a Duratex. Com a rápida criação do Comitê de Crise, foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir a continuidade dos negócios e a segurança dos nossos mais de 13 mil colaboradores, como a prática de home office e o reforço da higienização de nossas unidades. Vale lembrar também do nosso foco em auxiliar a comunidade durante esse período, o que nos levou a direcionar mais de 10 milhões de reais em iniciativas voltadas ao combate da Covid-19, incluindo a doação de produtos das nossas marcas Portinari e Deca para hospitais de campanha e da rede pública. O primeiro trimestre de 2020 começou acima das expectativas. Contudo, os impactos do distanciamento social e paralisação parcial da indústria já foram sentidos em nossos resultados, principalmente nas divisões Deca e revestimentos cerâmicos. A forte queda da demanda percebida em março e a ausência de visibilidade sobre a demanda futura em meio ao cenário de crise nos levou a captar 1,6 bilhão de reais, o que garantiu nossa liquidez financeira com a continuidade de projetos estruturais, como a construção da nossa unidade de celulose solúvel em Minas Gerais. A suspensão temporária das atividades em quase todas as unidades fabris, gestão de estoques dos nossos fornecedores e a grande aproximação com nossos clientes são exemplos de outras ações no período crítico da pandemia, sem contar, é lógico, com todo o trabalho em torno da proteção do time Duratex. Com a antecipação do cronograma de manutenção fabril do ano, aproveitando as paradas pontuais e a retenção de todos os colaboradores, evitando demissões, conseguimos retornar nossa operação de forma muito rápida, já durante o segundo trimestre. Com a retomada da demanda em função da reabertura das lojas de material de construção, a instituição do auxílio emergencial e principalmente a redução da taxa de juros, o rápido retorno da nossa operação levou a alcançar níveis recordes de utilização de capacidade em um curto período de tempo, refletindo nos resultados da segunda metade do ano, como vocês podem notar no gráfico ao lado. Agora, mudando para a página 4. Assim como no terceiro trimestre, a manutenção da demanda e dos benefícios das ações de produtividade implementadas nos últimos anos levaram o EBITDA a um crescimento de 85% no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2019.
enquanto no ano esse aumento foi de 42%, totalizando R$ 1.288 bilhões, melhor resultado histórico da companhia. Acho muito importante destacar os patamares de margens de EBITDA que alcançamos no trimestre, de 27% e no ano de quase 22%. Esse patamar somente foi possível devido às ações de reestruturação e produtividade que passamos nos últimos anos. Outro fator relevante nesse período foi a bem-sucedida gestão de aumento de preço em todas as divisões, com o objetivo de compensar os efeitos negativos da inflação dos últimos meses, preservando margens. Com a performance da Duratex no ano, conseguimos atingir EVA recorrente positivo em todas as divisões, antecipando em 3 anos a meta interna estabelecida. Esse resultado é muito gratificante e reforça que estamos no caminho certo. Passemos agora para a análise do fluxo de caixa na página 5. Como discutimos nas últimas reuniões, com a pandemia, tivemos que reorganizar nossa estrutura e fluxo de produção para manter o atendimento aos clientes, porém com o menor impacto possível no caixa. O principal desafio foi a manutenção da disponibilidade de produtos com rápido ajuste da produção em função da demanda do momento, e o esforço para manter o nível de atendimento dos clientes com redução significativa de estoque, que atingiram os menores níveis da história em alguns negócios. Além da melhora significativa da gestão de estoques, não podemos ignorar a robusta revisão da estratégia de gestão de fornecedores, que no ano possibilitou aumentar em 45 dias o prazo médio de pagamento, impulsionando o ciclo de caixa a encerrar o período em 11 dias. Considerando essa relevante melhora no capital de giro, encerramos o ano de 2020 com geração de caixa recorde de R$ 1,1 bilhão, sem considerar os projetos de crescimento, como o aporte de mais de R$ 500 milhões realizados na LD Celulose para a construção de nossa fábrica de celulose solúvel. Em relação ao CAPEX, ressalto que conseguimos finalizar o ano em patamares inferiores ao esperado, totalizando R$ 462 milhões. Isso ocorreu principalmente pelo foco em redução de gastos por conta da pandemia. Olhando agora para os impactos que esse resultado teve em nosso endividamento, passemos para a página 6. A forte melhora dos resultados operacionais e maior geração de caixa, mais que compensaram os efeitos da crise, levando o endividamento a 1,2 vezes dívida líquida EBITDA. Esse resultado só comprova ainda mais a solidez financeira da Duratex, bem como a gestão eficiente de crise. Em relação à dívida, com a redução da alavancagem, optamos por antecipar o pagamento de parte dos recursos captados do início do ano, liquidando R$ 510 milhões até o final de dezembro do ano passado. Essa iniciativa teve como objetivo reduzir a exposição da Duratex à dívida de curto prazo e reduzir seu custo médio. Por fim, no trimestre, anunciamos o pagamento de JCP no valor total de R$ 217 milhões e dividendos adicionais de R$ 300 milhões, elevando assim nosso dividend yield para 3,9%. Agora, falando um pouco sobre as nossas divisões, passemos para a página 8. Segundo dados do IBÁ, o mercado de painéis de madeira avançou em 23,4% na demanda em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, sendo 27,5% em MDF e 18% em MDP. Os volumes apresentaram um crescimento de 23,4% no mercado interno e quase 23% no mercado externo. No ano, o mercado apresentou um crescimento de 6,5% sobre 2019, 2,8% em MDP e mais de 9% em MDF. Já exportações apresentaram alta de quase 6% no período. Agora, olhando para a Duratex, na página 9. Antes de detalhar os resultados, vale a pena fazermos uma breve retrospectiva de como foi o ano na divisão madeira. Iniciamos o ano de 2020 apresentando desempenho acima do esperado, apesar dos impactos do Covid no primeiro trimestre do ano.
Mesmo com os efeitos da crise durante o segundo trimestre, conseguimos implantar uma rápida recuperação, atingindo volumes próximos da plena utilização de capacidade, mantidos durante o restante do ano, fechando o quarto trimestre com crescimento de 84% frente a 2019. O efeito de escala e produtividade, somados à estratégia de aumento de preços em função da inflação crescente no período, foram fundamentais para a evolução dos resultados da operação do ano, como podemos ver na página 10. No trimestre, a divisão expediu 30% mais que o quarto trimestre de 2019 e 13% acima do ano anterior. Esse aumento justifica-se pela robusta estratégia de retomada, posicionamento dos nossos produtos no mercado e pelo fortalecimento das relações com clientes. Destaque para o aumento de market share em todas as linhas de produto, em especial de produtos revestidos, cujo crescimento das vendas foi de 35% no trimestre e 14% no ano, sobre os mesmos períodos de 2019. No mercado externo, a desvalorização cambial e a estratégia de fortalecimento das exportações nos levou a buscar novos mercados, o que, por sua vez, possibilitou um aumento de aproximadamente 30% dos nossos volumes exportados no ano, superando novamente o crescimento apresentado pelo setor. Outro destaque positivo foi a bem-sucedida estratégia de aumento de preços, resultando em aumento de quase 13% a receita unitária no quarto trimestre de 2019, com crescimento de 46% da receita líquida no período. Esta performance levou o EBITDA da divisão madeira a crescer 84% no quarto trimestre e 38% no ano, em comparação com 2019, atingindo 30% no último trimestre. Passando agora para a divisão Deca, vamos para a página 12. O mercado de materiais para a construção civil, após forte queda no primeiro semestre, apresentou contínua melhora no decorrer do ano, conforme dados divulgados pela Abramat, que indicou aumento médio de 12,5% no quarto trimestre, em relação ao ano anterior, resultando em uma performance praticamente estável na visão do ano. Quando olhamos para a Deca, na página 13, logo no primeiro trimestre, impactada pela enchente de sua unidade de metais de São Paulo, a divisão sofreu ainda grande retração da demanda com o fechamento da economia no início da pandemia, o que começou a dar sinais de melhora após a reabertura das lojas de material de construção. No segundo trimestre, mesmo com o recorde de vendas da marca Hydra, que compensou parte da queda de volume total, os resultados ainda foram bastante impactados pela pandemia, com redução em relação ao segundo trimestre de 2019. Contudo, o fortalecimento das ações comerciais em diferentes mercados, bem como as diversas ações de marketing realizadas com clientes e a forte retomada do setor de reforma, alavancaram os resultados do terceiro e quarto trimestre, com recordes consecutivos de produção e faturamento. Gostaria de destacar o lançamento do Marketplace da Deca, ocorrido no terceiro trimestre de 2020. Com esse movimento, pretendemos nos aproximar do consumidor final e aprimorar o posicionamento dos nossos produtos, além de seguir a tendência de compra online, intensificada em meio à pandemia. Foi um passo importante na estratégia de longo prazo da Duratex e suas marcas. Agora, olhando mais fundo nos resultados, vamos para a página 14. A Deca seguiu no quarto trimestre apresentando consistente evolução de resultados. No volume vendido 21% maior, a receita líquida da divisão mostrou alta de 25% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A prioridade dada ao pilar de eficiência operacional nos últimos anos, que levou a divisão a consolidar seus ativos, reduzir estrategicamente o número de SKUs, além de buscar soluções asset-light para lançamento de novos produtos, aliados aos projetos de redução de custos e a melhora de produtividade das fábricas, fez com que o custo caixa unitário da divisão apresentasse queda de quase 5% em relação ao final de 2019. Em decorrência desses fatores, encerramos o trimestre com EBITDA ajustado e recorrente 87% acima do mesmo período de 2019, alcançando margem de quase 23%. No ano de 2020, o crescimento de EBITDA atingiu 25% versus 2019, totalizando mais de 306 milhões de reais.
Falando agora um pouco sobre o mercado de revestimentos cerâmicos, passamos para a página 16. O mercado de revestimentos cerâmicos, segundo dados da Anfacer, apresentou no trimestre crescimento médio de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto no ano esse crescimento foi de 2,5%. O nível de utilização da indústria encerrou o trimestre com aproximadamente 84% de utilização de capacidade instalada, patamar superior ao apresentado no quarto trimestre de 2019. Para mais detalhes sobre revestimentos cerâmicos na Duratex, seguimos para a página 17. Antes de iniciar, importante lembrar que concluímos a aquisição da Cecrisa em agosto de 2019, o que gera discrepâncias na comparação anual dos resultados. A divisão de revestimentos cerâmicos começou o ano com o objetivo de maximizar a captura de sinergias entre as marcas Ceusa e Portinari e de finalizar o ramp-up da nossa nova linha de grandes formatos, primeira indústria 4.0 da companhia. Ocorre que, assim como na DECA, a paralisação da economia impactou fortemente a divisão, com efeitos negativos no segundo trimestre. Esse cenário passou a se reverter já no terceiro trimestre, quando os níveis de utilização voltarem a patamares bem altos. Em relação à captura de sinergias, o ano foi de grandes conquistas, acelerando os planos iniciais com resultados acima do esperado. Destaque para a integração das marcas e a performance diferenciada da marca Ceusa nas redes sociais, atingindo resultados promissores. Agora passamos para a página 18, para os resultados da divisão. Além da gestão das marcas, já com as estruturas administrativa e comercial remodeladas, o foco das iniciativas de redução de custos e produtividade garantiram que os resultados superassem as estimativas iniciais, com margem EBITDA alcançando quase 25% no quarto trimestre de 2020 e alta expressiva de 62% do EBITDA ajustado e recorrente em relação a 2019. Aqui sim, em bases comparáveis, considerando a consolidação das operações Cecrisa e Ceusa no quarto trimestre do ano anterior. No quarto trimestre também lançamos as nossas Smart Stores, conforme apresentamos no último Duratex Day. Mais detalhes podem ser obtidos na nossa página de vídeos no site de RI. Continuamos com o nosso programa de modernização industrial, com etapas importantes a serem concluídas em 2021. Agora passando para o projeto de celulose solúvel na página 20. Finalizamos o ano de 2020 com o projeto dentro do orçamento e confirmando o cronograma, apesar de todas as adversidades enfrentadas no ano. Além do estágio avançado das obras, com as principais negociações já concluídas, vale lembrar da finalização do processo de captação de financiamentos para a construção da nova fábrica de Minas Gerais, com um valor total de 1,2 bilhão de dólares, junto a importantes organismos internacionais, assim como a conclusão do ciclo de investimento direto, tanto da Duratex como LEM. Na próxima página, 21, vocês poderão ter uma ideia de como está caminhando o projeto. Aqui, podemos ver algumas fotos da nova unidade. Gosto de destacar a localização diferenciada da fábrica muito próxima às florestas, um dos grandes diferenciais competitivos da operação de celulose solúvel. Com mais de 4.000 colaboradores na linha de frente, já finalizamos quase 50% da construção, o que confirma nossa expectativa de início de operações em março de 2022. Destaque aqui para a eficiente gestão da pandemia, mantendo os trabalhos no canteiro de obras com o máximo de segurança para o nosso time. Agora na página 22. Antes de passar para as considerações finais, gostaria de aproveitar que estamos aqui para ressaltar que o ano de 2020 também foi extremamente relevante na evolução dos valores ESG da Duratex. Com a publicação do nosso primeiro relato integrado
conseguimos reforçar a comunicação sobre a nossa forma de impactar o mundo por meio do bem-estar, impacto e cuidado. Ainda conseguimos importantes reconhecimentos no ano. Indicação para a A-List do CDP na categoria Clima. Passamos a integrar o novo índice S&P B3 Brasil ESG Index, além da carteira IZ3 pelo terceiro ano consecutivo. Nomeada a empresa com maior transparência no setor de celulose solúvel, do papel e celulose das Américas pelo programa SPOT. Segundo lugar entre empresas líderes de governança corporativa no Brasil, no ranking anual da ALAS 20. Sabemos que ainda temos muito a evoluir, porém ficamos contentes com os resultados apresentados até aqui. Fechando minha apresentação, agora na página 23, vamos falar um pouco de 2021. Quando pensamos nesse ano, ainda notamos um cenário de incerteza, porém, a redução da taxa de juros, a indústria da construção civil em alta, a mudança do comportamento dos consumidores, valorizando mais os aspectos ligados à moradia, indica um cenário bastante favorável à Duratex, mesmo com a pressão de inflação notada nos últimos meses. No negócio madeira, continuamos firmes em nossa estratégia de diferenciação de produtos, atenção para reajuste de preços, considerando a pressão inflacionária decorrente de insumos dolarizados e a continuidade dos trabalhos internos de produtividade. Já na Deca, a pressão de custos de commodities vem surpreendendo negativamente, porém, com ajustes de preços pontuais, além de diversas ações de produtividade, como o ramp-up da linha de louças de Recife, o início de operação do segundo forno de unidade de louças queimados e projetos de automação industrial, nossa expectativa é de continuar evoluindo na entrega de resultados à medida que a demanda continua forte. Em revestimentos cerâmicos, seguimos no processo de captura de sinergia entre as marcas Teusa e Portinari e também iniciamos a integração com a divisão Deca, que promete gerar ganhos significativos em nossos resultados ao longo do ano. Com relação ao projeto de celulose solúvel, como apresentei, continuamos no cronograma e com orçamento confirmado e notamos uma melhora no cenário de preços no mercado para a celulose solúvel, o que pode favorecer os resultados da nossa divisão com o início das operações no próximo ano. O horizonte é bem positivo, estamos confiantes. Muito obrigado pela atenção e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Caio Greiner, da BTG Pactual. Caio, sua linha está aberta, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira sobre a demanda para os produtos da Duratex de maneira geral. Eu acho que tanto a gente quanto o mercado estão com muita dificuldade de entender como é que a demanda se comporta no começo de 2021, principalmente vindo de um semestre tão forte quanto foi o segundo semestre do ano passado. Vocês operaram com praticamente plena carga em todas as divisões de vocês, com os volumes crescendo 20% a 30% ano contra ano, e acho que agora a gente está tentando medir ou entender quanto disso também vai continuar para o primeiro e para o segundo trimestre desse ano. Então, a minha pergunta é, se vocês conseguem dar alguma cor de como que está o livro de ordens da Duratex, se possível quebrar por business também seria muito útil, e como vocês estão vendo a demanda na ponta. A gente tem ouvido de uma série de participantes do mercado que ainda está faltando produto, ainda está faltando madeira, e eu queria entender como é que vocês estão vendo essa dinâmica no mercado e se já tem alguma visibilidade também para o segundo trimestre. É possível dizer já que o estoque na cadeia já está normalizado? A segunda pergunta sobre a alocação de capital. Então, a gente viu a Duratex entregando uma dívida líquida já chegando perto de uma vez, e a gente começa a se perguntar qual que seria o próximo movimento, né? E para tentar ajudar a gente a medir isso, queria que se o Haddad pudesse
comentar qual que é o nível de alavancagem ideal que ele enxerga para a companhia e se tem algum update para 2021 em termos de alocação de capital. Vocês já estão olhando algum M&A? Eu sei que deve ser difícil comentar se isso for verdade, mas se vocês acham que o crescimento via M&A ou orgânico vai ser o mais provável para esse próximo passo, e se por enquanto vocês vão continuar com essa política de dividendos para os próximos trimestres, enquanto não tiverem um plano de crescimento claro e aprovado pelo Conselho. Então, obrigado. Bom, Caio, obrigado pela sua pergunta, sua participação. Dois temas bem distintos. Vamos começar pela primeira, sua pergunta sobre demanda. A demanda, eu tenho falado o seguinte, vamos primeiro sair de um cenário macro e vir um pouco mais depois localizado aí, digamos, no primeiro trilho aí. Então. A gente tem uma visão positiva sobre as condições de demanda para os nossos produtos, de um modo geral, para produtos que usam de uma forma ou de outra em construção civil, pelos próximos anos. Eu tenho uma visão positiva nos próximos 2, 3 anos de que o cenário macro é favorável. Por que isso? Porque variáveis super importantes como a taxa de juros vai permanecer em patamares baixos, mesmo que ela sofra algum aumento pontual, se fala assim, vamos aumentar um pouco em maio, junho desse ano, chegando depois uma acomodação no final, ainda é um aumento em patamares muito baixos. Então, e a tendência de taxa de juros, por todos os indicadores que a gente vê de mercado, é baixa no mundo. Então, isso é extremamente favorável aos nossos negócios. Então, a combinação disso. A outra coisa é que essa tendência de valorização do lar, que a gente tem falado muito, aumento de home office, enfim, de tudo isso, não subestima, existe um crescimento de demanda muito importante e isso é uma tendência que deve perdurar os próximos anos, porque não é porque nós vamos passar a pandemia, nós não vamos passar esse ano inteiro, pelo menos, lidando com ela, que isso vai mudar substancialmente. Então, a gente está vendo esse movimento grande das pessoas saírem um pouco dos grandes centros, valorizarem casas de lazer, que para o perfil do nosso consumidor é muito positivo. E o terceiro é que toda a onda de lançamentos, de inícios de obras da construção civil que teve em 2020 continua forte no início de 2021, ele vai consumir produtos, digamos, muito nos próximos 2, 3 anos. Então, se você pegar um prédio, 3 anos para construir, nós vamos entrar ao final. Então, eu diria que assim, a conjuntura setorial para os negócios da Duratex, revestimento cerâmico, deca e painéis de madeira, ela é muito positiva e eu acredito que ela pode permanecer nos próximos anos. Eu falo assim, se não tivermos turbulências políticas, macroeconômicas no Brasil ou no cenário mundial, que é aquelas que afetam todos que estão aqui, o cenário é positivo. Tá? E com relação à demanda, ela continua forte, nós não temos nenhum. Nós vamos fazer, com certeza, nós vamos ter um ano de 2020, a expectativa é nossa de ter um ano com crescimento bom, importante. Eu acho que a gente vai ter um ano mais regular, não vamos ter a situação de fechamentos, não esperamos a situação de fechamentos que tivemos em abril, maio, portanto, o ano inteiro vai ser... esperamos, sem dúvida, melhor do que o ano de 2020, em que pese a gente ter feito esse ano excepcional aí. Então, a gente espera ainda melhorar. E a demanda continua forte nas pontas, em todas as divisões. Nós temos carteiras colocadas de forma importante, não só para o mês que findou, de janeiro, que foi forte a demanda, foi bastante forte a demanda, mas nós temos aí, digamos, um primeiro trimestre com a carteira em casa, e o segundo ponto é o seguinte, os estoques nas cadeias ainda estão longe de ser normalizados, né? Realmente existe não sei se esses estoques no ritmo
de demanda, se eles chegam a ser normalizados ao longo do ano. É claro que todo mundo com essa pandemia aprendeu a trabalhar também com estoques mais baixos, então eu não diria que os estoques vão retomar aquele nível anterior, mas nós temos realmente, somente para a recomposição de estoques, ainda demora. Nós temos, claro, nós tivemos um crescimento muito forte, então nós temos alguns gargalos, por exemplo, em DECA, que nós estamos retirando agora esse ano, continuamos investindo em expansão, em ativação de fornos, essas coisas, porque, de fato, ainda tem bastante espaço para retomar os nossos estoques próximos. Nós não estamos trabalhando com os níveis de estoques ideais que deveríamos ter para garantir assim, uma logotipe bem alta e um atendimento perfeito aos clientes, não conseguimos ainda, e no mercado, no modo geral. Então, eu acredito que 2021 nós vamos atravessar um ano de demanda aquecida. O impacto é que muitas vezes foge um pouco da estatística, mas eu sempre ressalto, é extremamente importante para a gente a autoconstrução e a reforma. Isso daí deve responder aí por, sei lá, 70% do nosso consumo, alguma coisa assim. Mas então, esse processo continua forte porque tem aquele outro efeito do juro baixo que é típico do Brasil. Tá? Talvez não se veja na Europa, nos Estados Unidos, mas mediante o juro baixo a pessoa identifica no setor de construir casas para aluguel, para renda, esse tipo de coisa, uma atividade econômica, uma aplicação. Tá? Então, realmente, a gente tem a possibilidade, isso está crescendo também e vai favorecer nossos negócios. Com relação ao uso de capital, é a pergunta, lógico, que todo mundo aí deve fazer. A gente atingiu aí um endividamento próximo de 1 ao final do ano, e a continuar nesse patamar, esse endividamento tende a se manter extremamente baixo, e isso nos leva, é claro, a gente está a todo momento aqui estudando alternativas. Vocês viram que nós pagamos aí dividendos extraordinários num nível bem positivo, ok? Nós temos esse ano, a gente pretende, o 2020 foi um ano de grande contenção de CAPEX, porque nós tivemos toda a pandemia, não sabíamos o que ia dar, alguns projetos a gente adiou e tal, então no ano de 2021 nós vamos estar mais forte em CAPEX normal dentro das operações, temos diversos pequenos projetos de desengargalamento, temos ativação de forno em Queimados, em Jundiaí, na DECA, temos desengargalamento em algumas plantas da madeira que são possíveis, estão sendo feitos já agora a partir desse mês. E então, a gente tem um nível de CAPEX maior, também destinamos dinheiro para alguns investimentos em coisas menores, em alguns negócios ou algumas scale-ups que possam fazer sentido no nosso negócio, coisas menores, digamos assim, que complementam o portfólio. Tá? Então, enquanto a gente não tiver digamos assim, algum projeto de M&A mais consolidado, sim, é claro que pagar dividendos é uma opção. O nível de endividamento de uma vez EBITDA é muito baixo, ok? Não seria o nível ideal com esse juro baixo. Eu acredito que o nível ideal para a companhia poderia ser de 2,5, 3 vezes, alguma coisa desse tipo, poderia ser tranquilamente. Só que não adianta simplesmente, a gente tem que alavancar com propósito. Obviamente, a gente tem que ter projetos que façam sentido, projetos que não estejam fora da realidade de custo. Então, nós estamos trabalhando fortemente para isso. Nós temos uma consultoria especializada, contratada, nos ajudando aí ao longo do primeiro trimestre, principalmente a definir estratégias. Nós temos uma participação muito ativa do conselho, de coisas. Então, sim, a opção de crescimento inorgânico ela existe, existem alternativas que estão sendo analisadas. Eu não posso, obviamente, comunicar aqui, mas a empresa está, como vocês verificaram, preparadas para crescer. Nós queremos crescer,
a nossa visão do ano de 20, 21, 22 é positiva. E, então, acho que sim, a gente pode esperar que surja algum negócio, mas não vamos fazer simplesmente loucura, simplesmente para alavancar por alavancar. Se os negócios têm que fazer sentido, tem que ser accretive, né, na nossa visão, e enquanto não tivermos oportunidades, assim, digamos assim, para serem implementadas, vamos continuar cuidando do caixa, pagamos dívidas, temos algumas oportunidades de investimentos em engajamento, de coisas desse tipo, vamos realizando e podemos ter a opção de dividendos. Mas é claro que o nosso plano A é crescer, então a gente vai estar realmente olhando oportunidades. Estamos olhando e vamos verificar as possibilidades de realização. Antônio, obrigado pela resposta. Se eu puder só um follow-up bem rápido, você falou que a demanda no primeiro trimestre continua super forte. Só para tentar ajudar a gente a modelar isso para o primeiro trimestre de vocês, seriam níveis de utilização de capacidade parecidos com o que vocês reportaram no quarto TRI, ou seja, próximo de plena carga, ou a gente já deve ver algum desaquecimento, muito por conta da sazonalidade do primeiro TRI também? Obrigado. Você tem que tomar cuidado com duas coisas, tá? Nossa visão é de operar a plena carga o ano inteiro de 2021. Então, nós estamos com todas as fábricas operando a plena carga. Essa é a visão. O primeiro trimestre, você tem que notar que ele tem uma sazonalidade normal. Nós temos menos dias úteis, nós temos um nível de demanda, por exemplo, em algumas, como Ilha, por exemplo, que tem alguma sazonalidade. Nós temos na área madeira, agora ao longo de todo o primeiro semestre, as paradas programadas que diminuem um pouco a oferta, assim como de todos os nossos concorrentes. Mas eu diria o seguinte, o nosso plano é trabalhar com todas as fábricas a plena capacidade ao longo do ano. Nós não temos projeção de redução, ao menos por agora, e certamente, sem nenhuma dúvida, isso não ocorrerá no primeiro TRI. Tá? Então, a gente deve operar, claro que a gente muito cuidado quando vocês tomam o ano passado como base, né? Existem coisas no ano passado que são bem sustentáveis, a gente vai operar. Por exemplo, nós tivemos muitos custos evitados e alguns desses custos passam a existir agora. Nós tivemos projetos de CAPEX que foram adiados, eles também existem agora, manutenções que foram adiadas e que agora estão sendo realizadas. Então, você não consegue manter exatamente o mesmo nível de custo, mas a gente pretende trabalhar com as mesmas bases de margem, sim. A margem a gente acha que pode fazer. Nós temos, como se diz, nós devemos ter um ano cheio, então a expectativa é positiva. Por exemplo, dos nossos resultados, a gente espera um ano de 2020 com crescimento dos resultados, mas muito cuidado, por exemplo, com a geração de caixa. A geração de caixa foi absolutamente extraordinária, né? Empresa nenhuma converte aí de quase 1.300 bi de EBITDA, converte mais de 1.100 bi em caixa líquido, né? Então, isso daí tem conjunturas, por exemplo, você não deve permanecer com o mesmo ciclo de uso do capital, que pode piorar um pouquinho, mas ainda assim muito melhor do que o anterior. Então, a expectativa, sim, ela é positiva para o ano e a gente espera continuar rodando em um ritmo bem forte. Não vemos outro cenário, a não ser essas sazonalidades, essas coisas, por exemplo, algum custo foi evitado, você tem um pouco maior de inflação, deve ser previsto isso, mas o nível de operações é o mesmo. Obrigado, Antônio. Nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, da JP Morgan. Márcio, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, Antônio, Haddad, todo o time executivo, obrigado pelas oportunidades. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação aos recentes aumentos de preço, se vocês veem
Primeiro, assim, quanto que ainda tem para aparecer nos resultados, né, ao longo do primeiro semestre, se a gente assumir que não tem mais anúncios. E segundo, se esses anúncios recentes que foram feitos, que foram muito mais agressivos, eu acho, do que a gente viu no passado, né, podem ser refletidos em uma demanda mais fraca, né? Talvez no caso de painel de madeira, o marceneiro perdendo algum contrato, talvez para a Deca, o pessoal migrando para produtos de menor valor agregado ou para segundo tier, terceiros tiers, né? Só para entender se vocês já estão vendo algum risco de elasticidade da demanda com os aumentos de preço. Em segundo lugar, eu queria entender um pouquinho também de vocês sobre a estratégia do mercado de exportação, acho que principalmente para a madeira, né? Se é um mercado que vai ser cativo para vocês, olhando para frente, agora com margens do Brasil tão mais relevantes, né? Faz sentido manter essa porta aberta com o mercado lá fora, dar esse espaço até para crescimento, como a gente deve pensar na rentabilidade da exportação hoje, mas também na estratégia de médio e longo prazo. Muito obrigado. Márcio, sobre o tema de preços, vocês conhecem aí, foi divulgado, os preços os aumentos foram divulgados. Nós tivemos um ano atípico com relação ao tema de preços. A gente teve pressão de suprimentos, de insumos, pressão inflacionária, então nós fizemos aumentos mais fortes, vamos dizer assim, recuperações de preço ao longo do ano passado. E o que aconteceu é que a gente entrou o ano e a expectativa, nós fizemos, por exemplo, orçamento em outubro e novembro, né? Fechamos o nosso orçamento em novembro para 21. Tínhamos uma expectativa de inflação e essa expectativa no início do ano agora se configurou maior. Então, vocês estão vendo aí já no mercado que foram anunciados aumentos de preço no primeiro trimestre já. Nós fizemos no virar do ano e fizemos aumentos no primeiro trimestre, no mês de janeiro, que são atípicos. Mas foram feitos, já estão anunciados, né? Todos estão capturados, porque você tem pedidos colocados, a gente honra os pedidos já colocados e tal, mas tem aumentos aí anunciados na madeira no primeiro TRI ao redor de 15%, na Deca ao redor de 10%, o revestimento cerâmico em torno de 6%, ou seja, existem aumentos anunciados que talvez tradicionalmente ficassem um pouco mais à frente. Eles foram feitos para mitigar um efeito inflacionário importante que a gente está tendo em insumos como, por exemplo, embalagens, como metálicos, commodities, de modo geral, gás natural que subiu tremendamente e afeta muito os custos de produção de revestimentos. Então, eu diria que esses aumentos, eles, digamos assim, vão trabalhar na mitigação da inflação. Se a gente tiver alguma escalada ainda de preços de insumos, talvez a gente tenha que fazer algum ajuste pontual mais para frente, mas eu também não enxergo assim grande espaço mais à frente para muitos ajustes significativos de preço. Se for coisas pontuais, a gente está com os níveis de preço, eu não diria adequados, que se você olha histórico, talvez ainda não tenha recuperado completamente, mas níveis de preço adequados à rentabilidade que a gente está trabalhando, e a ideia é olhar realmente, ter um olho na inflação de insumos, que tem sido de forma importante colocada, né, insumos básicos aí para a gente, e trabalhar com isso. Hoje a demanda é alta e, obviamente, se você necessitar fazer um ajuste, você ainda consegue fazer, mas não é essa ideia assim, de visão primeira. Tá? Nós temos que tomar cuidado. Claro que se os preços subirem muito, você pode ter algum tema de elasticidade, mas não o que a gente está vendo agora. E ressalto mais uma vez, aumentos anunciados agora recentes, vocês têm notícias, essas coisas, eles ainda demoram um tempo para ser capturados, né? Então, fevereiro, março, alguma coisa normal, porque você tem uma carteira colocada, tá? Então, eu vejo um momento positivo para
assim, para a recuperação de preços e eles estão offsetando a inflação. Então, nós estamos, digamos assim, não é uma boa palavra, mas confortáveis com a situação. Tem havido espaço para ter a recuperação de preços, que nem sempre é possível. Eu não acredito para frente em ajustes significativos, por exemplo, em madeira. A demanda ela continua forte, mas você tem esse tema de elasticidade e tal, e se a gente trabalhar com as bases de preços já implantadas, nós temos um bom patamar, tá, ok? Mas como também não existe, eu não acredito que a demanda vai subir muito mais, porque a demanda, se ela estiver estabilizada nesse patamar, já é uma demanda forte. Nós não temos, neste ano, por exemplo, nenhum entrante novo significativo, no mínimo até o fim do ano. Nós temos uma planta da Bernec que vai entrar no final do ano somente, mas já está colocado. Então, eu acredito que o ambiente para preços ele é de manutenção, e se necessário alguma correção, ele poderá ser feito. Com relação ao tema de exportação, nós não pretendemos tirar o pé de exportação. A gente tem uma visão de que hoje a gente está trabalhando menos com esporte, com contratos mais longos. Nós temos mercados importantes, como o mercado da Colômbia e os andinos, que são abastecidos daqui, com muito boa rentabilidade. A rentabilidade da exportação nesse patamar de dólar, principalmente para madeira, que é o volume mais significativo, vamos dizer assim, ela é tão boa e mais competitiva do que o mercado interno ainda, ok? Então, ou no mínimo equivalente. Então, a gente pretende manter esse balanço de exportação. As demais empresas continuam exportando, a gente não enxerga movimentos de trazer volume de exportação, que muita gente fala, está exportando, podia explorar mercado aqui. Não, os mercados têm hoje patamares de rentabilidade equivalentes. E o tema de exportação são contratos, são clientes como os clientes aqui. A gente tem essa tradição de honrar muitos contratos, de manter o mercado, e a gente vê a exportação, mesmo nesse nível que a gente está, ainda ele é um nível não tão alto, né? A gente tem um bom equilíbrio. Outros concorrentes têm níveis de exportação até maior do que o nosso, mas a gente cresceu nesse segmento e a gente vê uma demanda muito sólida nos Estados Unidos, Europa, em vários mercados, uma demanda crescente. Hoje nós não temos sequer, digamos assim, produto para atender essa demanda de exportação, tá? Muito claro, Antônio. Muito obrigado a todos. Parabéns pelas entregas. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Lofrigo, do Bradesco. Thiago, sua linha está aberta. Alguma pergunta adicional? Oi, Antônio, você está me ouvindo? Temos uma probleminha técnico aqui. Eu acho que nós perdemos o contato com o pessoal. Oi. Antônio, vocês estão me ouvindo ou não? O pessoal aqui da Voitel ficou no mudo. Tem alguma pergunta mais? Não havendo mais perguntas, podemos passar para as considerações finais do Henrique. Natália, pessoal, vocês estão me ouvindo? Deve ter tido algum problema técnico, que caiu repentinamente. O Thiago acho que já fez. Thiago, tem mais alguma pergunta? O áudio ainda deve estar ouvindo, Natasha? Vocês estão me ouvindo? O Thiago, eu não ouvi pergunta dele, eu ouvi do Caio e do Márcio apenas. O Thiago é o nosso coordenador da Voitel. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou Mas não? ele está sem contato conosco. O coordenador está sem contato. Mas aqui no sistema não consta mais nenhuma pergunta, pessoal. Acho que se pudermos passar para as considerações finais. Por gentileza, aguarde o nosso comentário. Verifica só isso aí, Haddad, porque da outra vez nós tivemos o mesmo problema, né? Verifica só se efetivamente não tem perguntas. Não tem. Não. Eu estou olhando aqui no sistema. Estamos olhando na fila, Antônio, não tem perguntas. Ok.
Perfeito. Então, gostaria de agradecer aí a participação de todos e nos colocamos à disposição, mesmo quem não conseguiu colocar as perguntas hoje, para poder conduzir as respostas aí na semana, por meio do time de RI ou diretamente comigo. Muito obrigado e boa semana a todos. A audioconferência da Duratex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.